E ali ele vai tentando Eva, que Adão foi criado primeiro, foi feito primeiro, e Deus, após ter criado, providenciado toda a obra da criação da terra, Deus colocou Adão para cuidar da terra, e ali o homem foi colocado, mas Deus viu que não era bom o homem viver só, e criou uma companheira para ele, que foi Eva, e colocou no jardim do Éden, e eles estavam ali felizes. Então Adão estava com a sua esposa, porém esse ser, que era Lúcifer, lá no céu, ele foi expulso de lá, e ele já faz esse estrago já na terra, que ele tenta Eva, e pegou Eva lá sozinha, e começou a tentar. Deus havia dado uma ordem que eles podiam comer de todos os frutos das árvores que havia lá no jardim do Éden, mas da árvore da ciência do bem e do mal eles não poderiam comer, porque se comessem eles morreriam. Então ele começou a questionar Eva, que Eva podia comer, que ela ia ficar igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Então nessa tentação Eva caiu e deu desse fruto também para Adão. Adão então comeu, então ele caiu em pecado em Gênesis 3:6. Porém essa morte que Deus falou, no dia que comeres certamente morrerás, aconteceu espiritualmente. Que quando Deus chegou para falar com Adão, que ele falava com Adão na viração do dia, Adão já estava escondido, porque Deus falava com ele, que ele estava encoberto com a áurea de glória, Adão. Mas Eva estava nus, mas não sabia o que estava, porque eles estavam envoltos numa áurea de glória. Mas aí quando Deus chegou para falar com Adão, eles se viram que estavam nus, e agora fizeram roupas de folha, de mato, e se esconderam quando Deus chegou. E ali eles viram quando Deus chegou para falar com Adão, Adão já não pôde mais falar com Deus, porque o pecado já tinha entrado ali na vida de Adão e de Eva. Eles já tinham pecado, comendo do fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal. Daí o pecado se originou, e dali Romanos 5, no caso 5:12, diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Então daí seria necessário um expiador. Aí nós vamos para a doutrina chamada expiação. Então aí Deus resolve criar um plano de salvação, para que fosse providenciar a salvação do homem. Então a expiação, para que você tenha uma ideia do que tem a expiação e a redenção. A expiação consiste, se você imaginar um país que tem a pena de morte, mas que ali a pessoa que comete um crime, seja enquadrado nessa lei, ele vai ser morto. Mas naquele país, se aparecer alguém, o pai dele ou alguém que queira morrer no lugar dele, pagando esse crime, mas contanto que não seja criminoso, ele pode pagar por esse crime. Então isso ele vai expiar esse crime. Então isso ele vai no caso expiar a culpa e a pena dessa pessoa. Isso se chama expiação. Então Deus criou este meio de salvação, seria a substituição dessa pessoa culpada por um inocente. Então a ideia seria essa. Mas se tratando de um pecado, de um crime por pecado, não poderia ninguém pagar esse crime, porque todos pecamos. A Bíblia, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecamos. Então é necessário que viesse ao mundo um homem que não houvesse pecado. Então se viesse esse homem, aparecesse e morresse do lado de todos, então Deus tinha o direito de salvar todos, se esse homem morresse no lugar de todos. E assim, porque o pecado entrou por um homem só, então Deus tinha o direito. Então na balança de Deus, da justiça de Deus, Deus podia providenciar esse meio de salvação para todos. Então foi isso que Deus vai trabalhar,
Mas enquanto isso, Deus providenciou que o animal morresse no lugar do homem, e desse jeito instituiu a lei de Moisés. Vai providenciar também que os animais morressem no lugar do homem, os levitas cuidassem dos animais no altar de sacrifício, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos.